Bom dia, meu nome é Guilherme Fontana, eu sou estudante de Ciência da Computação na UESC e esse vídeo aqui é uma introdução ao Blender, mais especificamente de como fazer um donut no Blender. Então, para começo de conversa, quando você primeiro abre o aplicativo, a primeira coisa que você vai dar de cara é com essa tela aqui, em que tem um cubo, algumas linhas, que no caso são os eixos cartesianos, eixo X, Y, Z, e essa tela aqui o que a gente chama de cena, que é basicamente onde tudo que você fizer ela vai aparecer aqui. Todos os seus trabalhos que você estiver montando, vai tudo aparecer aqui na cena. E antes de a gente passar especificamente para a parte do donut, é bom repassar alguns atalhos mais básicos. Como por exemplo, a gente tem o atalho G, de grab, que você pode movimentar o seu objeto escolhido aqui livremente. Ou após apertar G, você pode apertar Y, que você movimenta ele apenas no eixo Y. Pode fazer o mesmo com os outros eixos. Pode apertar X para movimentar no eixo X, ou Z para movimentar no eixo Z. Outro atalho também é o R, de Rotate. A gente pode rotacionar aqui o objeto. E tal qual o Grab, se você apertar Y, você pode movimentar ele só no eixo Y, X para o eixo X e Z para o eixo Z. Apertando o botão do meio do mouse, a gente pode movimentar aqui a câmera ao redor do objeto. Ou, se preferir, você pode apertar aspas, abre essa rodinha aqui, e você clicando em algum desses quadrados, desses retângulos, você vai diretamente já para a visão do topo, por exemplo, aqui em cima, ou aqui para frente, aqui para baixo, pela direita, etc. Se você quiser movimentar a câmera sem foco em objeto, você segura Shift e aperta o botão do meio do mouse. Você já pode movimentar a câmera livremente. E para começo basta isso. Então, para a gente começar a fazer o nosso donut, primeiro bora apagar esse cubo, porque não é com ele que a gente vai mexer. E aí vem aqui em Edge, Mesh e Torus, porque dos objetos padrão, ele é o que mais parece com um donut. Agora, uma coisa importante é, quando você clica para adicionar um objeto, aqui no canto aparece essa telinha. E é muito importante você mexer nela antes de clicar em qualquer outra coisa, pois se você criar um objeto e clicar aqui fora, essa tela vai sumir e ela não aparece de novo. O único jeito de ela aparecer de novo é você deletando esse objeto e criando outro. Nessa tela é onde a gente controla as partes principais dele, como os polígonos, aqui em Segments, e o tamanho dele aqui no Radius. Então, aqui na parte dos Segments, a gente pode, como eu disse, controlar os polígonos, e quanto mais polígonos colocar, mais parecido com a vida real, mais liso o objeto fica. Por exemplo, se eu botar aqui 160, você vê que ele ficou bem bonitinho, bem suave e tal. Porém, isso não é muito bom de fazer, porque quanto mais polígonos o objeto tiver, mais pesado ele fica. Então o ideal é você achar um balanço entre os dois, da maneira que fique com um visual bom, porém não fique tão pesado. Nesse caso aqui do nosso donut eu vou usar 40 no Major Segment e 20 no Minor, que eu acho que já dá um tamanho suficiente. Aqui no Radius a gente tem o tamanho do objeto, e aqui clicando você pode ver que ele vai diminuindo. Vou deixar em 75, que já está bom. E aqui no Minor é meio que a gente vai deixando, como por exemplo, diga-se de passagem, a gente vai deixando o objeto mais gordo, vamos dizer assim, ou magro. E aqui para o nosso exemplo de donuts, acho que 32 já está bom. Controlando esses dois, para nosso caso, já é o suficiente, pode clicar fora. E a gente já fez uma boa parte. Agora, se você for olhar, tá muito cheio de quadrado e tal. Não tá tão bonito assim, nosso objeto. Então a gente pode clicar nele com o botão esquerdo, depois o botão direito. E aqui, clicando em Shade Smooth, ele fica mais suave, mais bonito, como se tivesse adicionando mais polígonos. Porém, a diferença desse Shade Smooth é que ele tem essa função de deixar mais suave, porém sem adicionar os polígonos. O que é muito bom porque não vai gerar todo aquele peso que os polígonos geram. Agora, apertando a tecla N, a gente tem aqui as dimensões do objeto. E se você for olhar, aqui diz que o nosso donut tem 2 metros de altura. O que não faz o menor sentido, não é bom, porque quanto maior for o objeto, mais pesado ele fica. Então, o que a gente pode fazer para diminuir isso aqui? A gente pode usar o atalho S, que no caso seria de Scale, e a gente pode escalonar o objeto, a gente pode diminuir ele para ficar melhor, ficar mais parecido com a vida real, e assim ficar mais leve também. Então, uma rosquinha a gente pode deixar aqui no 10 centímetros, já tá bom, já tá perto. A gente pode mexer aqui, ali tem um número, a gente pode deixar
Vai um 0. Aqui, 0.150 tá bom já. Não precisa ser exato não o número. Agora, uma parte importante é que se você for observar, na parte de escala, ele não está 1. 1 no caso seria a escala padrão do objeto. Aqui a escala está menor, o que significa que o programa ele não detecta como se você tivesse realmente mudado o tamanho do objeto. É como se você tivesse mudado temporariamente. Isso não vai afetar o peso dele. Então, para realmente deixar o objeto mais leve, a gente aperta Ctrl A, que é o atalho de Apply, para você poder aplicar suas alterações, e vem aqui em Scale. Agora, se a gente for olhar, dá para ver aqui que a escala voltou a ser 1. Agora o programa sabe que esse aqui é o tamanho do objeto e ponto. Esse é o tamanho padrão dele. Nisso a gente já fez metade do trabalho. E agora, apertando Tab, a gente pode vir aqui no modo de edição. Por que vir no modo de edição? Se você for comparar com a vida real, você vai ver que um donut não é essa rodinha perfeita assim. Ele sempre tem algumas deformidades, faz parte do processo quando você vai assar algo. Então, para recriar essas deformidades, a gente vem aqui no modo de edição e tem algumas maneiras. A gente pode clicar aqui em um vértice, apertar G e mover. Dá para criar algumas deformidades assim já manualmente, porém é muito trabalhoso, não faz tanto sentido. Então, uma maneira mais simples, a gente pode vir aqui em Proportional Editing, clicar no vértice, apertar G e aí vai rodando a rodinha do mouse que vai aparecer esse círculo aqui. No caso, esse círculo, tudo que tiver dentro dele vai mover por conta do Proportional Editing. Dá pra ver aqui que não foi só o vértice que eu escolhi que está movimentando, tá tudo dentro do círculo. Assim já torna bem mais fácil de você poder criar suas deformidades manualmente no objeto. Porém, uma maneira ainda mais simples do que essa, que fica até melhor, mais parecido com a realidade, é você vir aqui em Select e clique em Select Random. Dessa maneira, o Blender, ele aleatoriamente, ele escolhe alguns vértices do objeto para você poder movimentar. E assim, a gente pode apertar, ao invés de G, nesse caso a gente pode usar Alt S, que qual é a função do Alt S? Assim como o Grab, ele também movimenta, porém o Grab movimenta livremente, para onde você quiser. O Alt S, ele movimenta em direção às normals, que são algumas linhas que estão aqui escondidas, eu não vou mostrar elas agora. Mas basicamente você não pode mover para qualquer lado que quiser, igual o Grab. Ele vai sempre para baixo ou para cima. E nesse caso, a gente vê que já fica bem mais fácil, por conta dos vértices relacionados aleatoriamente pelo Blender. A gente pode movimentar aqui para deixar ele mais deformado. Aqui já tá bom. E já dá pra ver que ele tá bem deformadinho. Tá bem mais parecido com um donut na vida real. Porém, ele tá meio... Algumas deformidades estão meio bruscas. Então a gente pode deixar mais bonitinho. A gente volta aqui para o modo de edição. E aí a gente pode vir aqui em Vertex. E aqui Smooth Vertices. A gente pode deixar em 1000 aqui, no máximo, se quiser. Não precisa ser realmente no máximo, mas pode deixar aqui também que ele vai deixar mais suave as mudanças. E se você vir aqui para o modo de visualização do objeto, você vê que ele ainda está deformado, porém de maneira mais suave. E é basicamente assim que dá para você fazer o seu donut no Blender.